Muito bem, olá a todos. Vamos começar aqui a nossa série, nova série aqui do nosso canal, que eu intitulei de O Novo Império. Essa série vai servir mais ou menos como uma extensão, uma continuidade, como praticamente um segundo módulo do curso que foi ministrado pelo Instituto Cultural Santo Antônio de Volta Redonda, que a gente administrou lá, chamado Introdução à Nova Ordem Mundial. Temos isso como série aqui no nosso canal. Provavelmente alguns de vocês que estão ouvindo essa aula já ouviram o que a gente falou nessa série, ou nesse curso, nesse mini curso de introdução à ideia de nova ordem mundial. E lá a gente falou mais ou menos 4 aspectos da coisa. O primeiro de como a ideia de império mundial já é até, de certa maneira, profetizada na própria Sagrada Escritura, com a questão da Torre de Babel, de como isso é uma espécie de tentação da espécie humana, da sociedade humana, do controle, da centralização, da unificação do poder político e imperial, como uma espécie de imitação daquilo que Deus irá promover no fim dos tempos, que é o surgimento e a construção ao longo da história da Jerusalém Celeste, culminação na eternidade, mas a construção já neste mundo, no tempo dessa comunidade, aí sim, unitária, indivisível, centralizada, a qual o homem tenta refazer como uma espécie de tentação, mas não vai conseguir, Então, nessa introdução à nova ordem mundial, a gente seguiu a linha do professor Olavo de Carvalho, falou sobre os agentes, como mais ou menos deu um embasamento histórico, como foi se formando essa ideia, a partir dos agentes globalistas, comunistas e até mesmo islâmicos, todos eles têm ali o seu projeto particular. Falamos sobre os métodos, e principalmente um método que parece ser universal entre esses agentes, que é o método da reformulação da linguagem ou da corrupção da mesma, da perda dos conceitos, da demolição ou tentativa de destruição daquele corpo de conceitos que foram tradicionalmente assimilados pela cultura ocidental, desde a Grécia, desde o povo judaico até o cristianismo e toda a civilização que este mesmo construiu, Como a linguagem é um importante instrumento para a corrupção da sociedade e para alicerçar a reconstrução ou a criação de uma nova sociedade, que é justamente isso que a gente está chamando de novo império. Então, o processo da nova ordem mundial, como a própria palavra diz, é um processo, é um andamento, é um movimento que visa uma espécie de utopia de império, certo? E na introdução à nova ordem mundial a gente disse que o único fator histórico que é capaz de fazer frente a esse empreendimento humano é a igreja tomada no seu sentido específico, no seu sentido estrito, que é o corpo de Cristo, que se manifesta aqui na Terra como uma instituição, mas que tem a sua raiz no mundo celeste e, portanto, é guiada pelo Espírito Santo e, portanto, é uma causa sobrenatural, que não pode ser de forma alguma interrompida ou destruída por essas forças intraterrenas, essas forças baixas aqui que nós estamos chamando de novo império. Então, naquele curso, naquele segmento, a gente falou desses assuntos, certo? De forma bastante geral, porque o assunto é muito vasto, muito amplo, profundo, difícil, e até meio maluco, Todo mundo que fala disso geralmente é taxado como meio pinel, meio louco,
né, do que você está falando. Isso parece ser verdade, mas é muito espetacular para ser. Isso parece coisa de filme, isso é conspiração, coisas do tipo, mas quem tem um mínimo de contato com o material, com a vastíssima bibliografia do assunto, né, sabe do que nós estamos falando. Então, na série Novo Império, a gente tenta aqui se basear em algumas obras, uma delas o próprio livro chamado Império. Esse livro, que foi escrito por Antônio Negri e Michael Hard, ele é bastante interessante em alguns aspectos. Então, dentre os aspectos interessantes desse livro é como ele se debruça sobre a questão da ordem jurídica, né, que é o tema dessa aula. Como a formação ou o renascimento da ideia de império tem a ver com a instituição de uma nova ordem jurídica, né, como um elemento sine qua non, né, sem o qual não poderá ser efetuado esse projeto. Também nos baseamos no livro, na síntese, né, que foi feito por Ronald Robson, aluno de Olavo de Carvalho, no seu livro A Consciência da Presença, aquele livro que ele fala, né, que ele dedica à obra do professor Olavo de Carvalho. E ali, né, em um dos capítulos, um dos segmentos do livro, Conhecimento de Presença, é o nome do livro, deu uma sumida aqui na minha mente. Ele justamente está tratando sobre a visão histórica do professor Olavo de Carvalho, né? E o pensamento dele sobre a questão do ressurgimento do Império, como isso se deu na Europa e depois nos Estados Unidos, etc. Diverge um pouco da ideia do Antônio Negri nesse livro, mas, né, como a gente disse, a gente tenta pensar aqui aquilo que a gente quer deixar claro, vamos tentá-lo agora na medida do possível, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer a respeito dessa questão do novo império, eu gosto de chamar novo império no sentido de que, para tirar um pouco essa coisa de nova ordem mundial, né, sair um pouco desses rótulos mais comuns que se tornaram bastante ambíguos, né? Então, vou chamar aqui de novo império, que é uma coisa mais palpável, uma coisa mais abrangente até, do que falar de nova ordem mundial, que já virou um título aí, um rótulo. Então, o novo império, ao meu ver, é uma espécie de conjunção, né? Conjunção da política, né, e do capital. Ah, você é comunista, você é socialista, você é linguajar de comunistas, os comunistas estão certos? Não, não é bem assim. A gente está querendo dizer o seguinte: nos impérios sempre houveram uma conjunção entre a política, né, e a ordem econômica. Mas no novo império parece ser isto num grau muito mais qualificado do que nos impérios antigos. Em primeiro lugar, porque a ordem econômica de hoje é muito maior, é muito mais complexa do que em qualquer outro império. E o poder político também alcançou limites nunca antes imaginados pelos antigos imperadores. Hoje um presidente da república, hoje um chefe de estado, ele pode, numa canetada, dizimar um país inteiro com uma bomba nuclear. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas ele pode fazer, sem tocar em nenhum instrumento de guerra, né? Apenas através de uma ordem formal, uma ordem legal, certo? Então, a conjunção entre a política e o capital, ou seja, a iniciativa privada, né, é a forma pela qual este novo império que está se formando administra, né, um novo tipo de soberania, que é a soberania de organismos supranacionais, ou seja, instituições que nem sempre coincidem com a estrutura física, material, ou até mesmo abstrata do conjunto de noções éticas e de direito de uma nação, né, e também não coincidem
com simplesmente um patrimônio econômico e privado de algum magnata, etc. Mas esses organismos supranacionais são dispositivos, né, dispositivos de ordem legal que agem, vamos dizer assim, como um camuflador dessa conjunção política e privada. Certo? Então, quando a gente pensa que a gente está elegendo um presidente, você não está elegendo só um presidente, você está elegendo várias corporações que estão ligadas à política interna daquele país. Né? E quando você está consumindo um produto de uma empresa, uma grande empresa, de uma mega empresa, né, de uma startup, de uma big tech, qualquer coisa, você está também sendo inserido dentro de um corpo político de ação. Então, os organismos supranacionais que foram sendo criados aí a partir do século XX, etc., são o quê? São a materialização, né, são a nata desta conjunção política e privada que foi se desenvolvendo, principalmente no entreguerras, né, um pouco antes, mas no entreguerras, e passam a se estabelecer de uma forma mais contínua a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, esta nova forma de imperialismo, ela repete, né, de certa forma, a dinâmica do velho imperialismo, que é o imperialismo antigo, né? O imperialismo que termina ali em Roma, né? Depois, é claro, na modernidade tenta ser ali de uma forma bastante brusca por Napoleão, mas não dá certo, né? Mas esse novo imperialismo, ele repete as formas do velho imperialismo, essa dinâmica do velho imperialismo, né, que está baseada na questão da expansão das fronteiras. Então, todo o imperialismo visa a expansão de suas próprias fronteiras, até o infinito. Né? Nenhum império pode ser qualificado como império se não tiver essa pretensão. E o novo império tem essa pretensão. Né? Então, tanto os estados nacionais modernos quanto as antigas civilizações se definiu como império na medida em que tentavam expandir suas fronteiras, certo? Ou para manter a sua identidade nacional, sua identidade étnica, etc., ou para excluir possíveis antagonismos, né, os vizinhos em torno, que poderiam, de repente, fazer o mesmo movimento contra eles. Certo? Então, de cara, a gente vê que a dinâmica imperial dessa nova situação é a mesma da antiga, a dinâmica. Certo? Porém, a gente não pode nunca cair no erro de que uma nação, hoje em dia, é responsável, né, vamos dizer, pelo processo de unificação global que nós estamos chamando de novo império. Então, não é a China, não é os Estados Unidos, não é a Rússia, não é, embora possa haver, de repente, uma pretensão desses países ou de algum deles nesse sentido, mas não é ele que empreende isso. Não é uma nação, certo? Então, esses organismos supranacionais que utilizam as nações como instrumentos, eles servem a um princípio, que nós estamos chamando de novo império. Ao longo da série a gente vai ter essa ideia bastante clara, né? Eles querem expandir as suas fronteiras, mas peraí, se isso os organismos supranacionais são entidades um tanto quanto abstratas, né? Não são tão tangíveis como uma nação, um país, sei lá, um império material, vamos dizer assim. Como ele pode expandir fronteiras? Né? Aí depende do tipo de fronteira do que nós estamos falando. Aqui as fronteiras do novo império tenta, né, avançar e unificar no seu corpo, são as fronteiras não só de nível geopolítico ou de nível material, vamos dizer assim, da coisa, mas de nível imaterial. Então, o novo império ele tem um quê de império espiritual. Ele tenta avançar em direção às fronteiras
das almas individuais. Esse é um traço característico, né? Através de certos mecanismos, né? Visando a unificação global, não só da política, do direito, mas também a unificação global do pensamento. Certo? Então, olha só, o conceito de império pressupõe a ausência de fronteiras. Então, se esse império está se expandindo, ele é um império também de ordem espiritual, né? Não é só um império de ordem militar, econômica, política, né? Jurisprudente, mas é um império, sobretudo, de ordem espiritual. É um novo espírito de nações, vamos dizer assim, é a nova nação que está surgindo pouco a pouco. Ele é um império também de ordem espiritual e ele pressupõe a ausência de fronteiras como todos os outros, devido ao fato de que ele visa, né, todo império visa a universalidade ilimitada. Esse é um aspecto central da ideia de império e principalmente deste que nós estamos falando. Por quê? Porque todo império tenta abranger a totalidade espacial, ou seja, todo império tenta governar o mundo, como foi Roma, como foram os assírios, os babilônicos, como foram os gregos, os macedônicos, etc. Mas também ele tenta transcender a própria ordem histórica, ou seja, ele quer se estabelecer como uma ordem eterna, uma ordem que não é transitória, ou seja, que não vai acabar para vir outro. Então, quando os gregos dominaram os persas, eles acharam que eles tinham transcendido a ordem histórica, estabelecido uma ordem eterna. Mas não contavam que viriam os romanos e tomariam tudo. E os romanos tiveram a mesma pretensão. Certo? Porque no fundo, todo império quer transformar e recriar o mundo presente à sua forma, à sua maneira de ver as coisas. Certo? Sempre objetivando uma garantia de paz, uma garantia de estabilidade, uma garantia de perpetuidade. Certo? Então, se todo império funciona nesses moldes, o novo império, por ser império, também vai funcionar. Então, ele precisa garantir a sua estabilidade, a sua não transitoriedade a todo custo, em vistas de garantir a paz e governar o mundo. E como a gente disse, o novo império ele tem um quê de espiritualidade. Então, essa nova ordem ela precisa se estabelecer em primeiro plano nesse sentido de avançar sobre as fronteiras da alma humana. Ele tem que se arraigar ali para poder depois criar os seus dispositivos de garantia jurídica, de garantia política, de garantia até mesmo, sei lá, econômica e material. Certo? Então, o primeiro passo do novo império é o quê? É uma espécie de avanço sobre o mundo imaginário, o mundo mental, o mundo intelectual, o mundo interior do homem. Só depois ele vai avançar e vai avançando na construção de uma nova ordem jurídica, que é o aspecto aqui fundamental dessa aula. Por que a nova ordem jurídica tem que vir após o avanço sobre o território particular, individual, interior de cada ser humano? Porque o ser humano, né, porque toda a ordem jurídica pressupõe uma ordem ética. Então, se você alcançar o princípio ético da alma das pessoas, né, a ordem jurídica vai ser correspondente a isso que as pessoas acreditam. Certo? E isto daí é um processo que não é espontâneo, ele é um método, né? O mundo está globalizando, o mundo está mudando, novas ideias, novas visões, isso tudo faz parte de uma evolução natural do ser humano. Não, isso tudo é uma criação metódica do próprio espírito humano, de pessoas que dirigem certos processos, não tudo, mas certos processos, não tudo, mas certos processos. Então, esta não é uma ordem espontânea.
a ordem jurídica do novo império, a ordem jurídica presente, internacional, interna, né, nacional, não são dispositivos espontâneos, mas são dispositivos criados a partir de métodos bastante específicos, muito bem planejados. E outra coisa, essa ordem jurídica, essa nova ordem jurídica do novo império, ela, pelo menos de momento, não é uma unidade de comando absoluta. Por exemplo, não há um centro de poder único onde você vai e fala assim, ó, todas as ordens saem essa central aqui. Não. É uma rede como a internet, né? Que abrange o mundo inteiro. E dali, né, a única coisa de unitário que existe é um corpo de valores. É um novo corpo de valores. Então, esse novo corpo de valores, né, ele serve a um comando absoluto, mas não centralizado. Né? E ele vai se disseminando de diversos pontos, de diversos canais de poder, vamos dizer assim, né? Poder midiático, poder escolar, da educação, poder político, o poder do showbiz e tudo mais. Para quê? Para poder gerar essa ordem não espontânea, que é agida, que é empreendida como um método. Certo? O que de fato é verdade, que nós podemos ver historicamente, é que essa nova ordem, esse novo império, que tenta gerar uma nova ordem política ou jurídica, né, é o resultado de um longo processo de transição, né, entre o antigo direito soberano dos Estados nacionais para um direito internacional de cunho global. Certo? A tentativa de criação aí, na história um pouco recente aí da Europa, de uma ordem internacional, surge lá mais ou menos no Tratado de Westfália. Certo? Como o Tratado de Westfália tentou mitigar as guerras que haviam na Europa, né, que deixava tudo num estado de calamidade terrível, né? Tentou conter um pouco o avanço e um país engoliu o outro, de repente aquilo entrar no estado de caos perpétuo, né? Como essa tentativa foi empreendida, ela funcionou durante um período, mas continuaram havendo os conflitos. Os conflitos permaneceram até chegar aí na época nossa mais ou menos contemporânea, com o fenômeno das guerras mundiais, né? A partir das guerras mundiais foi-se criado todo um cenário para, né, o desenvolvimento de um direito internacional que fosse um pouco mais efetivo do que o encontrado na Paz de Westfália. Então foi formada a Liga das Nações, que não funcionou muito bem, depois veio a ONU, né, as Nações Unidas. Então o processo jurídico de uma ordem global, a partir da ONU, das Nações Unidas, começa a se tornar uma realidade tangível e consolidada, e até bastante extensiva, né? E a partir da criação das Nações Unidas, toda a questão da produção jurídica se transforma radicalmente, né? Parece que aquilo ali se torna um órgão tão poderoso que em todas as esferas particulares das nações começa a ser reproduzida ali ordens jurídicas alienígenas, né? Por quê? Porque essa produção jurídica muda de eixo, ela passa de um acordo entre nações, né, como na Paz de Westfália, como na tentativa da Liga das Nações, e começa a operar como uma espécie de submissão ao direito nacional, do direito nacional, né, a essas estruturas jurídicas que têm um cunho essencialmente supranacional. Ou seja, nós pensamos, né, antes no direito internacional, agora nós vamos pensar num direito, numa ordem global, né? E obviamente o processo de legitimidade dessa produção jurídica vai passar a ser instituído a partir, né, de soberanias de centros supranacionais, de organismos supranacionais. E aí entra a importância daquilo que a gente falou no comecinho, que o novo império é a conjunção entre política e iniciativa privada.
administrada, né, por uma nova forma de soberania, os organismos supranacionais. São eles deles que derivam a legitimidade do novo direito, da nova ordem jurídica. Certo? Então, tanto a vida política dos países quanto a pressão, né, do lobby metacapitalista ou supracapitalista que ocorrem dentro desses, né, espaços de discussões, vamos dizer, globais, é a partir dali que vem as normas fundamentais de ética que corrompem o espírito humano e invadem as fronteiras do pensamento individual, das tradições individuais, né, e até coletivas, e passam a operar como uma nova fonte de poder jurídico, porque são eles que determinam, né, aquilo que vai ser legal e aquilo que é ilegal, conforme um projeto de paz, um projeto de, né, de unificação de todos os povos. Isso daí é uma ideia que deriva, né, da onde? Dos intelectuais, como sempre, né? Os intelectuais são a força motriz, né, das grandes mudanças, dos grandes processos vamos dizer, de revolução social, né, em todos os níveis. Hans Kelsen, que era um teórico jurídico, né, um filósofo, jurista austríaco, ele desenvolveu toda uma tese acerca, né, daquilo que poderíamos dizer seria uma norma universal, uma norma fundamental para que o direito internacional se tornasse de fato uma coisa que funcionasse, né? Então, para ele, né, nas suas formulações teóricas, né, os limites nacionais, ou seja, os países, as nações soberanas, etc., eram obstáculos para a ideia de direito, né? Ou seja, enquanto as nações existissem como formas independentes e soberanas, a realização do direito, de uma forma concreta e perfeita, seria, né, vamos dizer, obstaculizada, ou seja, seria interrompida. Então o direito seria sempre um direito capenga, né? E por conta disso as guerras acontecem, né? Então esse ordenamento parcial, ou seja, a ordem parcial das nações, né, provavelmente elas existem como uma fase histórica, né, dentro de uma evolução histórica, e elas têm que chegar um momento que elas têm que liberar o espaço para um ordenamento superior, que é o ordenamento internacional. Então, para ele é uma coisa natural, né, que através do ordenamento parcial viria a existência histórica de um ordenamento internacional, que aí sim uma ética, vamos dizer, suprema, uma norma fundamental poderia ser realmente realizada em termos globais, né? Na opinião de Hans Kelsen, a própria ONU representa um certo avanço, né, da organização de uma ideia racional nesse sentido, né? Ela já seria, vamos dizer, um germe que poderia, de repente, tornar eficaz o esquema transcendental de validade do direito. Surgiu aqui uma instituição que já dá sinais de que essa validade do direito, uma validade transcendental, ou seja, que atravesse as particularidades dos povos, etc., a fim de uma ideia integral e universal, ela pode ser instituída. Precisamos fazer da ONU, né, um organismo que evolua ainda mais para poder chegarmos nesse consenso, para além da parcialidade dos povos, né? Aí só assim nós vamos realizar a norma fundamental, a normatividade fundamental, né? Então, obviamente, é a partir dessa visão que já Hans Kelsen já tinha, né, que a questão do novo império começa a se formar. Por quê?
Porque para e pensa, se a gente consegue aplicar uma norma fundamental a nível global, universalizante, isto significa que a totalidade da massa humana eticamente já está ordenada a esse dispositivo jurídico fundamental. Só que, formalmente, segundo Hans Kelsen, a nova ideia de direito estava bem clara. Nós temos aqui, formalmente, logicamente, nós sabemos o que fazer. Mas a aplicação objetiva ainda é uma incógnita. A gente não sabe como fazer. Então a concepção formal foi alcançada com ele, mas vamos dizer, a concretização material, não. Então olha só, o novo império ele já tem um esquema formal perfeito de dominação, de universalização, de integração de todo mundo numa nova ordem supranacional. Mas ele ainda não sabe como concretizar isso no plano material, ou seja, na prática. Então, a partir de Hans Kelsen, a ideia formal do império, de um novo império, já está consolidada, mas ainda não foi alcançado, no sentido da sua efetivação prática. Por conta disso, começam a existir variantes concepcionais dessa ideia. Algumas variantes, vamos dizer, estão baseadas nas ideias de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, o que o Antônio Neck chama de variantes hobbesianas. Esse pessoal, esses intelectuais, esses pensadores começam a pensar, para a gente concretizar isso materialmente, a gente tem que transferir o título de soberania das nações para um organismo específico. Temos que fazer um acordo contratual. Porém, esse acordo contratual tem que ter um núcleo de poder. Tem que ter alguém dirigindo a coisa. Com a mão nas armas. E esse poder é o poder militar. Que, segundo a variante hobbesiana, é o único capaz de manter a ordem e garantir a segurança de todos. Então, há aí um modelo contratual, quase que monárquico. Temos que criar um poder central à mão dos militares. A outra variante, baseada em John Locke, nos pensamentos de John Locke, a variante lockeana, vamos dizer assim, ela já é um pouco diferente. Ela já prima pela descentralização, pelo pluralismo, por uma espécie de criação de uma constituição global, de uma civilidade global. Então é um modelo mais constitutivo, um modelo mais liberal. Então temos aí dois modelos, o monárquico e o liberal, o contratual e o constitutivo. Mas ambos os modelos, na verdade, nunca iriam atender aos anseios de uma ordem unitária, universal e global. Porque os dois casos, se olhar no fundo mesmo, se olhar nas entrelinhas, eles são apenas analogias a concepções clássicas da soberania nacional. Eles são a soberania nacional a um nível, vamos dizer, ao nível de um upgrade, Antes existiam nações, agora só existe uma nação. Continua sendo nação. A própria nome da ONU, Nações Unidas, Organizações das Nações Unidas. Então as duas concepções não percebem que, na verdade, o que está sendo buscado não é uma reforma do conceito de império, mas é a criação de um novo paradigma, de um novo império, que, embora seja uma extensão, uma continuidade da dinâmica imperial antiga e moderna, ele é diferente num ponto muito específico, que é o ponto justamente de você criar um mecanismo que não seja mais análogo à simples soberania nacional,
onde o sujeito se identificava com um conjunto de tradições, de hábitos, né, direitos constitucionários, e etc, etc. Não, nós estamos querendo criar uma nova visão de civilização, um novo homem, uma nova alma humana, um império de uma nova espiritualidade, uma outra coisa. Não é o reformar o que já foi, é fazer um outro. E isso daí vai ter que passar pela mudança das almas pessoais. E qual é o instrumento perfeito para isso? É a síntese entre a política e o capitalismo. Então veja bem, o metacapitalismo é um fenômeno, né, concomitante à globalização. E tudo indica que é ele que dá origem aos organismos supranacionais. Certo? Mas para perpetuação da dinâmica metacapitalista, ou seja, aqueles capitalistas que já dominaram o mercado e agora ascenderam a uma, vamos dizer, a uma dimensão política da coisa, não se tornaram políticos, mas eles se tornaram, vamos dizer, parceiros, né, ou cônjuges perpétuos do esquema político. Para eles se perpetuarem nisto, neste ganho absurdo de dinheiro, de poder, é necessário uma mudança radical na estrutura do direito. Certo? A mudança radical na estrutura do direito garante a sua perpetuação. Mas não há mudança na estrutura do direito sem antes haver mudança na estrutura do pensamento humano, na estrutura da moral humana, na estrutura da ética humana. Porque só assim você vai criar a legitimidade para uma nova autoridade, para novas normas sociais, para novos dispositivos jurídicos, certo? E só assim eles podem garantir a coerção, vamos dizer, daqueles que não aceitam, de repente, essa conversão de pensamento e a própria resolução dos conflitos. Ou seja, eles têm que ter o poder, o aparato legal para poder disseminar qualquer dissensão. Ou seja, não pode haver no novo império nenhum resquício de possibilidade de levante popular. Enquanto haver levante popular de forma efetiva, não haverá novo império, não haverá a instituição do paradigma, do novo paradigma. Ou seja, quer dizer que o nosso processo de conversão das almas a uma nova forma de ver o mundo, a construção de um novo homem ainda não foi efetivada, ainda não chegou a hora. Como lá no comunismo, lá, na época do Marx, lá, o proletariado ainda não está no ponto, não está maduro ainda, calma aí, não força não. Espera um pouquinho. É a mesma coisa aqui. Certo? Para entender essa questão do conceito jurídico que é preciso impor, né, após muita mudança no tecido social, após muita conversão do espírito humano individual, né, esse novo conceito jurídico, né, na cabeça desses caras, provavelmente ele deve obedecer a uma espécie de sentido evolutivo do direito. Né? O conceito jurídico de império, na verdade, ele deriva de uma longa tradição, né, que já europeia aí, que remonta desde o Império Romano. Né? Tudo que nós sabemos de tradição jurídica, né, tudo que a gente tem de tradição jurídica, a gente absorveu do Império Romano através, né, do mundo cristão, obviamente. Né? E lá, na ideia jurídica do Império Romano, no Império Romano, as categorias jurídicas e os próprios valores éticos universais, eles estavam juntos, inseparáveis, como um todo orgânico. Né? Como a ética é um pressuposto do fundamento jurídico, como a gente está falando, se você não mudar a alma das pessoas, como é que você vai querer impor leis sobre elas? Né? A nível global, mais difícil ainda. Né? Então, como no Império Romano essas duas coisas coincidiam, é preciso que no novo império essas coisas também coincidam. Então precisa fazer todo um processo de reunificação, né, dos conceitos jurídicos e dos valores éticos, que foram separados na modernidade.
né? Olha só, mas para isso, como reunir essas duas coisas que foram separadas depois do Império Romano? Acabou o Império Romano, a tradição romano-germânica ainda prevaleceu, essas duas coisas unificadas. Mas aí chega na Renascença, essas duas coisas se separam com o processo, com a nova mentalidade secular. Certo? Então elas começam a operar independentes. E nós precisamos hoje de um único dirigente do processo para que os valores éticos e os conceitos jurídicos, os novos conceitos jurídicos, os novos dispositivos jurídicos, sejam, enfim, né, reunificados em nome da paz. Certo? Em nome da paz, que é a palavra de ordem desse pessoal. Então a gente tem que criar novos valores éticos, né, que clamam a alma humana em nome da paz, e nós vamos regular a sociedade através de novos dispositivos jurídicos. Essas duas coisas não podem estar separadas. Né? Por quê? Porque esse conceito jurídico, que vai nascer de uma nova ética, ele tem duas características. Primeiro, né, isso é encontrado em Roma e nos outros impérios também. A primeira característica é afirmar uma nova ordem. E ela tem que ser abrangente e ilimitada. Certo? Segunda característica. Esse conceito tem que gerar uma ética suprahistórica, que abranja todos os tempos. Como em Roma também era assim. Então, a ética suprahistórica aqui quer dizer o seguinte, ó, nós chegamos aqui num ponto onde nós nos tornamos tão iluminados que nós conseguimos encontrar um fundamento ético para tudo. Então, a partir desse fundamento ético, nós vamos derivar um novo conceito jurídico, uma nova forma de regular a sociedade, que seja permanente, que seja eterna e, enfim, necessária. Ou seja, as pessoas vão olhar para esse novo conceito jurídico do novo império e vai dizer, ó, não, isso daí não só é bom, é justo, mas é necessário. A eutanásia, por quê? Por causa disso, é necessário. Eles não precisam te convencer, porque você já foi convencido por causa da mudança do tecido social, por causa das diversas mudanças políticas, econômicas, educacionais que foram te circulando, que foram te abrangendo imperceptivelmente ao longo do tempo. Então houve um processo mascarado de conversão ética que aconteceu com a gente e anda acontecendo para poder chegar nesse ponto da formulação de um novo conceito jurídico. Certo? Essa unidade entre ética e direito, como a gente está falando, direito jurídico, existiu, né, na tradição romano-germânica até a Renascença. Então, depois ela foi desfeita por causa do processo do secularismo. Elas acabaram se dividindo e se tornaram independentes, né? E geraram aí cada qual uma forma de pensar. Uma é a questão do direito internacional. Era uma forma de pensamento que buscava meio que restaurar a antiga ordem romana, que é mais ou menos o que foi feito lá na paz de Westfália. E a outra, a outra metade foi para o lado das utopias de paz. Né? Então, juridicamente, né, como separou ética e direito jurídico, ética e direito se separaram, o direito foi para o lado da ordem internacional. E a ética foi para o lado das utopias de paz. Kant, essa galera toda aí. Né? Essas utopias de paz fazendo mais do que lançar ideais aí críticos, ideais racionais, iluministas.
pelo mundo, visando aí, né, através de uma ética, de uma moral específica e racionalista, a dissolução dos conflitos, né, que impediam a paz universal. Obviamente que essa divisão gerou seus efeitos. E qual foi o efeito, os principais pelo menos, que surgiram a partir dessas duas formas aí, né, da separação entre ética e direito? O liberalismo e o socialismo. O liberalismo, com a questão da pacificação das forças jurídicas, né, para poder superar essas questões jurídicas através do mercado. O mercado ele é o regulador de tudo. Se você deixar as pessoas livres para trabalhar, se você incentivar o livre empreendimento, todas essas discussões jurídicas, tudo essa questão da ordem internacional, o mercado vai regular tudo, vai deixar todo mundo na paz. Aí o socialismo vem, não, olha só, a gente tem que encontrar uma unidade internacional através do quê? Das forças de classe. Nós temos que lutar por uma ética de classes. Nós temos que liberar o homem das suas amarras morais e dar para ele o verdadeiro, vamos dizer, substrato da sua existência moral e ética. Então você vê os dois monstros que hoje se uniram, né? Política e capitalismo, vamos dizer assim, nas figuras do socialismo e do liberalismo. Esses dois monstros são os monstros que estão servindo de matéria-prima para a construção de um organismo abstrato, de um organismo que você não encontra ele numa nação, não identifica ele com uma nação, não identifica ele com um povo, não identifica ele com uma geografia específica, certo? Que está através da ação política, econômica, educacional, etc., midiática, está convertendo as almas das pessoas no sentido de uma nova ética universal e, em consequência disso, criando novos dispositivos e conceitos jurídicos para poder regular e unificar toda a humanidade dentro de um projeto de novo império. Então, o novo império, né, a gente pode resumir aqui, não sei se ficou claro o que eu disse, ele é, antes de tudo, um novo paradigma. Diferentemente dos outros impérios, ele tenta primeiro, em primeiro lugar, né, ganhar a alma humana para depois, né, ganhar o mundo ético do homem para depois poder implementar dispositivos jurídicos. O primeiro lugar é esse. Aí que reside a força do novo império. Quantos corações ele é capaz de ganhar antes de implementar as suas normas legais e formais? Esse paradigma é o resultado de um longo processo de reunificação dessas noções jurídicas e éticas que foram separadas na Renascença, certo? Este novo paradigma ele vai surgir como tentativa, né, após essa reunificação, de emancipar das particularidades do direito nacional e da superação das dicotomias disseminadas aí pelas essas duas alternativas aos modelos de direito internacional e utopias de paz, que é o liberalismo e o socialismo, que são aquilo que fica aqui como um boi de piranha para a gente ficar um gritando com o outro, enquanto o novo império está sendo formado por cima e por debaixo da gente, né? Então, é uma emancipação. Olha, nós vamos sair da questões de direito nacional, de direito internacional, né? Vamos superar as dicotomias dos modelos utópicos de direito, como a gente diz, que foram geradas depois da dissolução da unidade do Império, certo? Para quê? Para apresentar uma solução final ao estado de, sei lá, de desagregação mundial que existe. Agregação mundial que existe. Estado esse que foi
esse próprio processo de tentativa de reconstrução de um império, de tentativa de criação de um novo paradigma imperial, que na maioria das vezes foi responsável por essa desagregação, certo? Então, apresentar uma solução, superar antagonismos criados dentro dessa rede de caos, né? Oferecendo ao mundo, oferecendo às almas individuais uma nova questão ética, um novo suplemento ético para legitimar as subsequentes novidades na jurisprudência global, e não só global, mas também nacional, porque afinal de contas não é uma questão apenas não é uma questão apenas internacional, mas é uma questão que tange principalmente a vida das pessoas a nível nacional, certo? Isso daí é mais ou menos a dinâmica do novo império. Então, o novo império precisa atingir a alma das pessoas, né? Precisa atingir o ponto ético e moral das pessoas antes de apresentar a sua nova jurisprudência global, que nessa dinâmica é que vai ser reunificado aquilo que estava separado. Os impérios deixaram de existir, ou seja, estamos excluindo aqui, não estamos falando da igreja como um império, porque a igreja é o império da fé. Uma hora a gente vai falar sobre isso, de como essas duas coisas estão ligadas na igreja, né? Tanto o direito como a ética, ou seja, tanto a moral como as leis, né, vamos dizer assim, eclesiásticas, ou o código de direito eclesiástico, essas coisas estão unidas dentro do império que é a igreja, o império da fé. Mas o império no sentido terrestre da coisa, absolutamente terrestre, ou político, etc., nacional, ou delimitado aqui ao empreendimento humano, essas coisas, para haver império tem que haver uma unicidade entre ética e direito. Como isso foi separado, o império deixou de existir oficialmente. Mas agora os caras querem reunificar. Só que para reunificar, eles não querem restaurar nenhuma ética antiga, eles querem criar uma ética nova. E para criar essa ética nova, eles não podem simplesmente obrigar as pessoas a seguir essa ética nova ou apresentá-las de uma forma doutrinária. Eles têm que mudar a ética das pessoas através do tecido social, através de uma série de instrumentos coercitivos e até imperceptíveis, como a educação, como a mídia, como as ideias políticas correntes, como novos, sei lá, de repente novas tecnologias e assim por diante. Então, primeiro eles têm que estabelecer uma nova ética para eles poderem apresentar sua nova jurisprudência global. Aí há o processo de unificação, aí há o processo de materialização, vamos dizer assim, do novo império, certo? Vamos ver na segunda aula se a gente consegue falar um pouco sobre o modelo de autoridade pretendido por esse pessoal, certo? A série tem previsão de 3 aulas. Vamos falar do modelo de autoridade, depois nós vamos falar aprofundar um pouco mais sobre certas questões sobre o Império, das tentativas de restauração que houveram, né, até que chegasse nesse ponto, mais especificamente falar isso aí. Mas pode ser que de repente, conforme o assunto vai andando aqui, vai me surgindo novas ideias, a gente pode até expandir um pouquinho o número de aulas aí, para tocar em elementos que às vezes vão ser importantes para a gente entender mais sobre essa coisa aí, tá ok? Mas por enquanto é isto, até a próxima e valeu!